No programa Encontro Marcado, nós vamos conversar agora com a doutora Juliana Akita, médica neurologista com subespecialização em neurofisiologia, doenças neuromusculares, atualmente responsável pelo ambulatório de cefaleia do HC da Unesp, atuando também no laboratório de doenças neuromusculares. Doutora Juliana, satisfação em tê-la aqui no programa Encontro Marcado. Olá, Márcio. Agradeço o convite por falar aqui no canal do Encontro Marcado. Esse jornalismo é extremamente responsável que auxilia a população com temas muito pertinentes. Doutora Juliana, nesse momento de pandemia, os nossos idosos, os que sofrem de demência, principalmente o mal de Alzheimer, que talvez seja a mais conhecida das demências, como fica a situação desses nossos idosos, né? Em isolamento, são de grupo de altíssimo risco. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito da situação deles e se essa doença pode piorar em virtude da pandemia. Márcia, essa é uma pergunta muito pertinente. O isolamento social, ele impacta de uma forma negativa os pacientes que têm demência. Por si só, o isolamento social é um fator de risco a longo prazo para uma pessoa evoluir com quadro demencial. E quando a gente coloca um idoso que já tem uma demência de Alzheimer, por exemplo, em um regime de isolamento, piora não só a cognição, a memória desse paciente, mas o comportamento e o padrão de sono. Então, em geral, eles podem ficar mais ansiosos, agitados, agressivos ou apáticos e também com quadros de insônia. Um segundo aspecto é que, como são pacientes de extremo risco para a atual pandemia que a gente tem vivido, eles têm deixado de comparecer às consultas médicas. Um fator de risco importante para esses pacientes é quando a pressão está descontrolada, o diabetes está descontrolado. Então, eles precisam ter os cuidados dessas comorbidades, porque essa descompensação de pressão, de diabetes, pode evoluir com piora cognitiva. Um terceiro aspecto diz respeito mais ao familiar. Quem cuida de um paciente com demência, muitas vezes sofre também. E são pessoas que ficam exaustas, que ficam entristecidas, que podem evoluir para quadros ansiosos e depressivos. Antigamente, antes da pandemia, esses cuidadores muitas vezes se revezavam ou tinham ajuda de terceiros, outros familiares, até vizinhos. Mas com a pandemia e o risco de ficar se expondo esses idosos a muitas pessoas, familiares únicos, em geral, têm assumido todo o cuidado desse idoso. E a gente sabe que quando esse cuidador não está bem, está muito cansado, está muito estressado, isso se reflete no paciente. O paciente também não evolui bem. Então, é muito importante a gente ter um olhar empático com esses familiares e cuidar não só do paciente, mas cuidar do familiar, oferecendo ajuda nesses cuidados. Quais os cuidados, então, que os cuidadores, os familiares, devem ter nesse momento com os nossos idosos? Dentre os cuidados para diminuir o impacto do isolamento social nos pacientes idosos, temos algumas recomendações. A primeira é rotina. Manter os horários, manter as atividades que o idoso fazia antes. Então, ter um horário para acordar, de preferência cedo. As refeições serem feitas diariamente nos mesmos horários. Colocar dentre as atividades do dia, tomar um pouco de sol, de preferência pela manhã. O idoso tem que ter atividades que deem prazer também. Então, isso pode ser música, pode ser dança em casa, às vezes montar um álbum com fotografias antigas, né? Principalmente os pacientes que já têm um quadro demencial mais avançado, que acaba que mantém apenas aquelas memórias antigas, isso traz muito conforto. Outra recomendação é atividade física durante algum período do dia. Claro que seguindo todas as recomendações para evitar a infecção. Então, preferir horários onde não tem mais pessoas na rua, usar máscara,
tomar muito cuidado com os calçados, lavar as mãos quando voltar para casa e não ter contato com os vizinhos. E a última recomendação é tomar as medicações de forma correta. Tomar como seus médicos orientaram. Se possível, manter um controle de pressão e de glicemia e avisar o médico caso tenha alguma alteração ou caso o paciente tenha alguma mudança súbita de comportamento. Existe alguma evolução no tratamento do mal de Alzheimer, doutora? A ciência tem alguma novidade que possa trazer um pouquinho mais de esperança para as pessoas que são acometidas desse mal? Veja, Márcio, infelizmente a gente ainda não dispõe de nenhum tratamento que reverte o quadro demencial. O tratamento, ele visa diminuir a evolução da doença. Então, aumentar o tempo em que a perda cognitiva ela acontece. Isso já é de extrema importância, porque a gente sabe que um paciente com demência que não é tratado, ele evolui de uma forma muito pior. Alguns estudos mais recentes têm demonstrado que a atividade física, quando a gente tem um ganho de massa muscular, o músculo ele produz alguns hormônios que melhoram a cognição. Mas, além desse comportamento realmente de se exercitar, não tem nenhuma medicação atualmente que é capaz de reverter o quadro. O que nós temos de mais recente, talvez para os próximos anos, é uma possibilidade de fazer um diagnóstico da demência de Alzheimer, principalmente, através de exames feitos pelo sangue, que ainda não são disponíveis. Hoje em dia, o diagnóstico ele é feito com um conjunto de sinais clínicos, da história que o paciente traz para a gente, do exame neurológico e também dos exames de imagem, né, de ressonância ou tomografia. Doutora Juliana, existe algum sinal para que possa se detectar antecipadamente o mal de Alzheimer? No início, a demência de Alzheimer, ela compromete principalmente as memórias mais recentes. Então, é um idoso que ele mantém aquelas recordações de quando ele era mais jovem, de coisas que aconteceram lá no passado. Mas ele começa a ficar repetitivo, porque ele começa a esquecer que ele já contou aquilo, que ele já pediu certa função para o seu familiar e começa a repetir as mesmas coisas diariamente. Outro sinal que a família tem que estar atenta é quando o paciente começa a ter dificuldade para achar os nomes das coisas ou lembrar o nome dos seus familiares. Quando o paciente começa a ter dificuldade de achar onde guardou os pertences dentro da casa. Ou então de se recordar quando aconteceu algum evento. Por exemplo, ele viu uma foto de um aniversário, de algum neto, de algum sobrinho, e ele não sabe exatamente quando aquilo aconteceu, se foi nos últimos 2 anos ou se foi há 10 anos. Então, esses são os principais e iniciais sintomas do Alzheimer. Com o decorrer da doença, o paciente pode começar a ter dificuldade para se encontrar nos lugares, começa a se perder no bairro, se perder dentro do supermercado. E com o avançar da doença, ele vai ficando mais apático, mais entristecido. Então, é muito importante procurar um médico nesses sinais. Lembrar que as demências, nem todas são do tipo Alzheimer. Muitas demências, elas têm cura, porque são secundárias a doenças como deficiências de vitaminas, alterações hormonais e algumas infecções. Então, ao sinal de qualquer comprometimento cognitivo novo em um familiar, um neurologista deve ser procurado. Doutora Juliana, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa Encontro Marcado. Muito obrigado. Márcio, eu que gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui do Encontro Marcado. Acredito que essa nossa conversa hoje vai impactar de forma muito positiva a população. Espero que cada vez mais a gente consiga fazer diagnósticos precoces das demências nos pacientes. E isso impacta de uma forma muito positiva o prognóstico desses pacientes e a qualidade de vida não só deles, mas das famílias. Muito obrigada pela oportunidade.